Gravando, presidente. Bom dia novamente. Hoje é dia 6 de dezembro de 2022. Nós estamos dando início à sessão de julgamento da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Então, hoje, excepcionalmente, a sessão será presidida por mim, Flávio Arantes, sendo que compõe também essa segunda Câmara a doutora Maria Alice Formigoni Smolarski, na vice-presidência, doutor Rodrigo Helfstein e doutora Sulamita Layon, que substituem nosso presidente, doutor José Orivaldo, e também nosso vice-presidente, doutor Douglas Cuchiama. Então, inicialmente, eu dou as boas-vindas aos juízes substitutos, a essa segunda Câmara Julgadora. Também agradeço a disponibilidade e presença do doutor e doutora que nos ajudam a compor a Câmara nessa nossa penúltima sessão do ano. Pela representação fiscal está presente a doutora Karina Ogawa, em substituição ao doutor Pedro Abraão, a qual também agradeço a presença e estendo nossas boas-vindas. Então, hoje nós temos 2 processos em pauta, sendo um de minha relatoria e o outro de relatoria da doutora Maria Alice Smolarski. Nós não temos pedidos de sustentação oral agendados, então nós vamos iniciar pelo processo Ciprium Fundição de Metais Limitada, processo número 4.144.768, de relatoria da doutora Maria Alice Formigoni Smolarski. Então, eu passo a palavra à doutora Maria Alice para fazer um relato do processo. Sem áudio, doutora Maria Alice. Desculpem. Então, bom dia a todos. Eu passarei agora a leitura do voto, que já se encontra disponibilizado para que os senhores acompanhem, tá bem? Então, trata-se de um recurso ordinário interposto contra a decisão de primeira instância que manteve integralmente o AIN 4.144.768, dígito 2, relativo a uma acusação de crédito indevido do ICMS, em decorrência da apropriação, do imposto destacado em documentos fiscais considerados inidôneos, atribuídos à MF Indústria e Comércio de Metais Eireli, cuja inscrição estadual foi declarada nula, conforme um procedimento administrativo de constatação de nulidade de inscrição estadual, cuja cópia foi juntada aos autos. A recorrente solicitou o cancelamento da autuação, reiterando os argumentos que já havia apresentado em defesa. Preliminarmente, alegou a nulidade da autuação por ausência do termo circunstanciado. No mérito, ela reiterou que agiu com boa-fé, tendo atendido cumulativamente os requisitos de que trata a súmula 509 do STJ, que também alegou que na autuação não foi comprovada nenhuma vinculação ilícita entre ela e a suposta emitente dos documentos fiscais declarados inidôneos, que não teve nenhuma irregularidade no fato de pagamentos terem ocorrido em valores e tempos diferentes dos documentos fiscais, que a mera declaração de inidoneidade da empresa MF Indústria e Comércio de Metais Eireli, em data posterior às operações realizadas com a recorrente, apesar de abarcadas pela irregular retroatividade descrita, não possui o condão de atestar a ilegitimidade das relações comerciais previamente estabelecidas, que a decisão de primeira instância partiu de premissa equivocada, pois caso analisados os documentos fiscais emitidos e carreados às folhas tais, verifica-se prontamente a compatibilidade de datas entre as emissões e as operações realizadas, e também solicitou a exclusão da cobrança do imposto dos acréscimos moratórios, pelo fato da peça acusatória padecer de fundamentação legal quanto à responsabilidade solidária do contribuinte nos termos do artigo 11 do RICMES.
A recorrente também se insurgiu contra a inclusão dos juros de mora na base de cálculo da multa exigida, a exigência de juros de mora calculados com taxas superiores à Selic e o montante da multa aplicada. A representação fiscal apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo não provimento do recurso ordinário. Tá, então, essa foi um breve relatório do processo. Aí eu vou passar agora ao voto. Inicialmente, olha, antes de mais nada, eu só queria ressaltar o seguinte, que esse processo é um processo de documento inidôneo, né, crédito indevido de documento inidôneo, e no meu entendimento, como eu coloco aqui nos itens 16 e seguintes do voto, a recorrente ela não se desincumbiu do ônus de demonstrar, né, os requisitos objetivos da boa-fé. E, assim, uma peculiaridade desse processo é que eu entendi que se verificou a decadência em relação à parte do auto, porque os créditos apropriados a apropriação dos créditos foi realizada em relação à parte dos créditos nos períodos de outubro e novembro de 2016. E o AIM foi lavrado em fevereiro de 2022. Então, essa matéria não foi suscitada, tá, nem na defesa, nem no recurso de ofício. Então, eu conheci essa questão da decadência de ofício e estou propondo aqui o cancelamento do auto com relação a esses documentos. Tá? Então, agora eu vou passar assim, a leitura do voto. Então, no item 6, eu declaro não conhecer do recurso no tocante às alegações sobre o montante da multa e atualização da base de cálculo da multa, em função de se tratar de matérias disciplinadas em dispositivos legais válidos e vigentes, e também devido ao artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. E, além disso, eu também acrescento que as alegações sobre a atualização da base de cálculo da multa também não poderiam ser conhecidas por se tratar de matéria de súmula, da súmula 13 de 2018. Quanto à preliminar de mérito suscitada, entendo que não se verificou precariedade da acusação fiscal e nem hipótese de cerceamento de defesa devido à ausência do relatório circunstanciado da autuação, como afirmado pela recorrente. A validade do lançamento condiciona-se à observância dos ditames do artigo 142 do CTN, do artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, entre os quais não se encontra exigência de elaboração de relatório circunstanciado, e tais requisitos foram plenamente observados no AIM. A fiscalização antecedente ao AIM também foi regularmente conduzida, tendo sido a recorrente devidamente notificada, ao menos em 2 ocasiões, a esclarecer em prazos razoáveis as circunstâncias de seu relacionamento comercial com a MF Indústria e Comércio de Metais. A acusação imputada foi claramente relatada, com a indicação dos correspondentes dispositivos infringidos da legislação tributária. O fisco juntou as provas do creditamento, a relação dos documentos fiscais considerados inidôneos pelas respectivas chaves de acesso e a cópia das principais peças do PCN instaurado contra a MF. E não houve nenhuma controvérsia quanto a esses fatos. A recorrente também demonstrou haver alcançado plena compreensão do teor da acusação, conforme se depreende das razões de mérito invocadas na defesa, de modo que a preliminar ora abordada não pode ser acolhida. Antes de adentrar no exame do mérito, observe-se que parte do crédito tributário constituído por meio do AIM sob exame foi atingido pela decadência, que, embora a autuada não tenha suscitado essa questão prejudicial em sua defesa nem no recurso ordinário, por se tratar de matéria de ordem pública, ela deve ser conhecida de ofício pelos órgãos de julgamento. Então, conforme a súmula TIT 9 de 2017, a regra decadencial aplicável às infrações de crédito indevido
é aquela prevista no artigo 173(1) do CTN. O início da contagem do prazo decadencial relativo aos créditos efetuados no exercício de 2016 teve início, portanto, em 1º de janeiro de 2017, completando-se em 31 de dezembro de 2021. Como ainda foi lavrado em fevereiro de 2022 e foi tomada ciência automática da notificação também em fevereiro de 2022, conclui-se que deve ser cancelado quanto à apropriação dos créditos do imposto, destacado nas notas fiscais números. Aí aqui eu relaciono todas aquelas cujo ICMS foi apropriado como crédito pela autuada em outubro e novembro de 2016. Aí, olha, o restante do voto é no tocante às questões de boa-fé, assim, as questões mais tradicionais invocadas nesse tipo de processo. Então, no item 14, eu comento sobre a questão dos efeitos temporais da declaração de nulidade da inscrição estadual, que ela tem natureza declaratória e não constitutiva, pois simplesmente atesta a situação pré-existente, intrínseca de falsidade dos documentos fiscais a que se refere. Aí no item 15, eu relaciono aqui os requisitos objetivos da boa-fé. Quanto ao primeiro requisito, não foi trazida ao processo nenhuma comprovação de que a recorrente tenha buscado se certificar da regularidade da MF Indústria e Comércio anteriormente à realização das operações sob exame, cujos valores foram bem significativos. Quanto ao segundo requisito de comprovação da veracidade das operações, eu me reporto à análise da decisão de primeira instância, nos itens 27 a 31, em que essa questão foi bem abordada e foram apontadas todas as incongruências, e divergências com relação ao aspecto do transporte, que não ficou devidamente demonstrado, o cotejo entre registro de entrada e um relatório dos saldos / entregas dos pedidos de compra, em que se verifica divergência na data de entrada das mercadorias. Aí, como exemplo, o documento de fiscal 2463, entregue em 22/11 de 2016, já constava como recebido no registro de entradas desde 17/11 de 2016. E também a recorrente não apresentou todos os DANFs originais que acobertaram as operações. Tá? Ela só extraiu uma cópia dos DANFs já por ocasião da defesa. Então, entendo que ela não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva ocorrência das operações, tal como indicam os documentos fiscais considerados inidôneos. Reitero aqui o teor do item 18 da decisão recorrida, no sentido de que a autuação não pretendeu contestar a aquisição das mercadorias pela recorrente, e sim a origem delas, que não pode ter sido o estabelecimento da MF ante a simulação de sua existência comprovada no PCN juntado, bem como o aproveitamento indevido dos créditos de ICMS destacado nos documentos fiscais de emissão atribuída à empresa. Quanto ao terceiro requisito, relativo à comprovação do pagamento das operações, ela juntou uma série de comprovantes de transferência, só que não há correspondência entre os valores das notas fiscais cujo crédito foi glosado e os valores indicados nos comprovantes de transferência, o que para mim denota inconsistência desses documentos como provas de pagamento das operações. E ela tampouco esclareceu nada a respeito dessa questão, desse aspecto. E ainda que houvesse tal correspondência de valores, todos os comprovantes de transferência apresentados foram emitidos por meio do CISPAG. E aí eu também transcrevo as observações pertinentes da representação fiscal sobre a validade, né, de comprovantes emitidos pelo CISPAG. Aí a decisão de mérito depende da avaliação do conjunto probatório produzido pelo fisco e pela recorrente.
No presente processo, de um lado, foram apresentadas provas contundentes da acusação. A recorrente, por sua vez, não logrou desconstituí-las e também não demonstrou todos os aspectos objetivos de sua boa-fé que poderiam ilidir a autuação. Ela também faz um pedido subsidiário de exclusão da cobrança do imposto e dos acréscimos moratórios por falta de fundamentação legal da autuação quanto à atribuição de responsabilidade solidária. Então, nos itens 23 e 24, eu friso que a recorrente não foi responsabilizada pelas fraudes praticadas pela suposta emitente dos documentos fiscais, e sim em razão de atos praticados por ela própria. Então, o imposto cobrado no auto não é o imposto devido pela suposta emitente dos documentos fiscais, que a recorrente entende que estaria lhe sendo cobrado por solidariedade, e sim o imposto de que ela mesma se apropriou indevidamente por se tratar de valores destacados em documentos fiscais inidôneos. Então, aí eu afasto o pedido formulado por ela. E quanto aos juros de mora, considerando a revisão da súmula 10 pela Câmara Superior, eu proponho que sejam limitados à taxa Selic, inclusive com relação à atualização do valor básico para o cálculo da multa. Então, esse é o meu voto. Eu parabenizo aí a doutora Maria Alice pelo relatório e voto e coloco o processo em debates. Bom, eu parabenizo também a doutora Maria Alice. Eu estou de acordo, primeira questão, com a decadência do levantamento e reconhecimento de ofício, declaração de ofício. A única coisa que talvez eu não concordaria com a questão do CISPAG, mas eu acho que nesse caso acaba sendo superada pelas demais inconsistências que foram abordadas ali, exemplificadas pontualmente, cada uma delas. Então, aí eu acho que nem tem dúvidas, acho que ele realmente aí não completou o kit boa-fé, mas eu não concordaria só dessa questão de não aceitar o CISPAG, eventualmente a gente poderia converter o julgamento em diligência para que trouxesse extrato bancário, enfim, para completar isso, porque ele teria trazido aí o comprovante de pagamento, mas tem inconsistência, inclusive, nos comprovantes de pagamentos, valores e datas, então, acho que não completou. Então, eu acompanharia o voto, só deixo consignada essa questãozinha. Presidente, nada a acrescentar também aí do abrangente voto. A questão da decadência também, concordo também com a aplicação do 173.1. E realmente aí pelo conjunto aí da documentação trazida, eu acredito que está muito aquém também aí do que se espera, né, para comprovação de uma aparente boa-fé, né? Então eu acompanho integralmente o voto. Obrigado. Bom, Pois não, doutora Karina. Só deixar registrado que eu não tenho nada a acrescentar, senhor presidente. Bom, eu acho interessante essa parte da legislação, né? Nós estamos tratando do diferimento da sucata e a legislação prevê o diferimento das entradas de sucata para o momento de saída da industrialização, né? Em alguns casos para saída, em outros na entrada do estabelecimento industrializador. E nesse caso e em outros, nós temos um estabelecimento intermediário que prepara a sucata para essa etapa posterior aí, que seria de fundição, né? Essa situação ocorre no setor de vidros, nesse caso aqui no setor de cobre, né? E eu entendo que não seria essa a intenção do legislador de colocar a tributação nessa etapa de preparação da sucata para fundição, né? No caso aí, esta empresa inidônea, ela adquire a sucata e faz a moagem para
para adequar, né, a sucata à entrada no fundidor e, em razão de ser considerado uma industrialização, acabar atraindo a tributação para essa etapa, que eu entendo que ainda não é a etapa que foi eleita efetivamente pela vontade do legislador, né? Então, gera essa série de problemas aí que o diferimento, na verdade, visava eliminar, né? E eu vou acompanhar também a doutora Maria Alice, inclusive no questão da decadência aí, que por questão de honestidade intelectual aí, eu também acho que deva ser declarada de ofício aí pelo órgão de julgador. Eu vou encerrar os debates, então. O voto já foi registrado. Verificação de quórum. Em votação. Bom, então, resultado do julgamento do processo 4.144.768, Ciprium Fundição de Metais Limitada. O recurso ordinário foi conhecido parcialmente e parcialmente provido nos termos do voto da relatora. O próximo processo da pauta é processo de minha relatoria, Extratura Asfaltos S.A., auto de infração 4.143.768. Então, trata-se de um auto de infração contendo um único item de acusação de recebimento de mercadorias, embalagens industriais, tambores, desacompanhada de documentação fiscal. A acusação fiscal inicial exigia o imposto por solidariedade, tendo em conta que os documentos foram emitidos sem o destaque do imposto, sendo que o fisco considerou em sua acusação inicial a quebra do diferimento das operações previsto no artigo 400J do RICMES, alegando, para tanto, a desclassificação dos documentos como não cumprimento de requisitos, em especial do parágrafo 4º do artigo 400J do RICMES, que trata da licença CETESB dos estabelecimentos, tendo em conta que o emitente dos documentos não possuía tal licença, condição para o diferimento das operações. O julgamento de primeira instância afastou a exigência do imposto no auto de infração, em razão do imposto ser devido na operação de saída praticada pelo emitente dos documentos, e não haver no auto de infração fundamentação para a exigência do imposto da autuada na condição de responsável solidária, e reduziu o montante da multa aplicada de 50% para 35%, considerando que não houve no auto de infração imputação de responsabilidade à autuada pelo transporte das mercadorias, tendo sido acusada apenas pelo recebimento, mas não pelo transporte. Interposto o recurso de ofício da decisão, a douta representação fiscal se manifestou pelo desprovimento do mesmo em relação a ambas as matérias, diante da inexistência de imputação de responsabilidade solidária à autuada, bem como da inexistência de imputação de responsabilidade por parte da autuada em relação às prestações de serviço de transporte no texto infracional e do apontamento, na maioria dos documentos desclassificados, de que tal responsabilidade era do emitente dos documentos. Interposto também o recurso ordinário. No recurso ordinário, ele alega, basicamente, a questão da portaria CAT 115/2014, a falta do referendo previsto na portaria CAT 115/2014, e pretende a demonstração da boa-fé nos termos da súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça.
Pede também, caso no mérito não seja aplicada a súmula, que a multa seja reduzida, quer seja por ser confiscatória, quer seja por equidade, quer seja por proporcionalidade. Pede a redução da multa e, subsidiariamente, pede a redução dos juros para os patamares da taxa Selic e pede o afastamento da atualização do valor básico para o cálculo da multa. Então, esse é o relatório do processo. Eu vou passar a leitura do voto, iniciando pelo item 15 do meu voto. Então, iniciando pelo recurso de ofício, em razão da necessidade de decisão preliminar sobre a exigência do imposto por solidariedade antes da análise do pedido de modulação sancionatória veiculado no recurso ordinário. São objeto do recurso de ofício o afastamento da exigência de imposto e a redução da multa punitiva de 50% para 35% do valor das operações. Então, no tocante à exigência do imposto, consta do relato da infração o seguinte. Então, aqui eu transcrevo o relato da infração no tocante à imputação do diferimento do artigo 400J. Aí, mais adiante, no relatório circunstanciado, eu transcrevo outro trecho, do qual eu destaco o seguinte, abro aspas para o relatório circunstanciado. Entretanto, a aplicação do diferimento estava condicionada a alguns requisitos estabelecidos no parágrafo 4º do artigo 400J do RICMES. Os contribuintes que efetuarem as operações com as embalagens estejam credenciados pela CETESB. Só a Extratura possuía licenciamento junto à CETESB, enquanto que a Brito e Brito Embalagens de Grande Porte não possui. Aí volto ao voto. Então, desta feita, o fisco afastou o diferimento das operações, tendo em conta, além da desclassificação dos documentos, a falta de atendimento dos requisitos, em especial a falta do credenciamento do emitente na CETESB, previsto no parágrafo 4º do artigo 400J do RICMES, que, no seu entendimento, impediriam a aplicação do diferimento, por força do artigo 5º do RICMES. Inicialmente, gostaria de apontar que o diferimento não é um benefício fiscal, mas sim uma modalidade de substituição tributária, conhecido como substituição tributária para trás, que implica na adoção de técnica fiscal consistente na postergação do pagamento do imposto, de acordo com a conveniência da administração tributária, mas não em benefício fiscal, de forma que, a princípio, não vejo como afastar sua aplicação, tendo como fundamento o artigo 5º do RICMES, que trata de benefício fiscal. Todavia, ao afastar a aplicação do diferimento às operações, quer seja em razão da desclassificação dos documentos, quer seja em razão do não cumprimento das condições previstas no artigo 400J do RICMES, sem adentrar ao mérito de tais motivos, fato é que o fisco, ao afastar o diferimento, estabelece para as operações a regra geral de tributação no momento da saída das mercadorias, nos termos do artigo 2º, inciso 1 do RICMES, de forma que o imposto só poderia ser exigido do adquirente na condição de responsável solidário, vez que a operação tributada foi praticada pelo alienante. Diante da inexistência nos autos sequer de atribuição de responsabilidade solidária ao adquirente, fica mantido o afastamento da exigência do imposto. Nesse sentido, meu posicionamento já manifestado em julgamento anterior pela necessidade de apontamento do fundamento legal para a exigência de tributo por solidariedade. Então, aqui eu cito uma decisão anterior minha nesse sentido, da necessidade de especificação do fundamento legal para a inclusão do sócio no polo passivo do lançamento. E quanto à redução da multa aplicada de 50% para 35% do valor das operações, a questão se resolve em verificar a responsabilidade sobre as prestações de serviço de transporte, nos termos da capitulação da multa aplicada. Do relato infracional, colhe-se que a acusação foi tirada apenas em relação ao recebimento das mercadorias. Aí abro aspas para a acusação, recebeu no período, fecho aspas. E não há menção alguma à atividade de transporte ali, que no caso, caso feita, compreenderia as condutas de receber e transportar. Ou seja, deveria constar na acusação recebeu e transportou.
Também conforme apontado pela douta representação fiscal, das 297 DANFs juntadas aos autos, em apenas 2 delas há informação de que o transporte das mercadorias correria por conta do adquirente, sendo que em todas as demais a informação é de que o transporte se daria a cargo do remetente. Desta forma, não há no relato da infração a imputação da conduta de transportar as mercadorias à recorrente, e também a análise dos documentos acostados aos autos não permite tal conclusão, de forma que entendo correta a redução da multa para 35% do valor das operações. Diante do exposto, conheço do recurso de ofício apresentado e a ele nego provimento. Passando ao julgamento do recurso ordinário, temos como argumento preliminar a questão da inexistência nos autos de prova da realização dos procedimentos administrativos prévios à lavratura do AIM, previsto pela Portaria CAT 115/2014. Aponto que, diferente do que argumenta a recorrente, por ocasião da manifestação fiscal, os auditores fiscais, autores do feito, apontaram a existência de procedimento administrativo específico em cumprimento aos ditames da Portaria CAT 115/2014. Por outro lado, verifico que tal referendo não consiste em requisito essencial do auto de infração, vez que não está previsto no artigo 34 da Lei 13.457. Ainda, da leitura da própria Portaria CAT 115/2014, identifica-se, da leitura de seu artigo 8º, situações em que os procedimentos administrativos lá previstos sejam adotados após a lavratura do auto de infração, em seu artigo 8º. Desta forma, se a própria portaria que estabelece o controle de qualidade dos autos de infração prevê hipóteses em que tal controle de qualidade seja exercido após a lavratura, não há como considerar que tais documentos sejam imprescindíveis à instrução do auto de infração. Uma vez afastado o argumento de que tal referendo seja necessária a instrução do auto de infração, cumpre ainda informar que, caso seja do interesse do contribuinte, poderá solicitar cópia de tal procedimento administrativo através de agendamento perante seu posto fiscal de jurisdição, bastando informar o número do protocolado informado na manifestação fiscal. Passando à matéria de fundo, inicialmente temos a questão do reconhecimento da boa-fé do adquirente e da veracidade das operações de compra e venda. Então, a questão se resolve pela análise dos 4 aspectos da boa-fé, né? Então, aí no item 36, quanto ao primeiro aspecto, nota-se que as operações ocorreram em 2016, ao passo que a declaração da inidoneidade da empresa foi publicada em 2018. Quanto ao segundo aspecto, que trata da verificação da regularidade fiscal do emitente, constam nas folhas 945 a 961 dos autos documentos que, a princípio, demonstrariam o cumprimento de tal requisito, apesar de ressalvas quanto às datas de alguns deles. Ademais, no caso de notas fiscais eletrônicas, entendo não ser tal aspecto determinante para o deslinde do caso, mesmo em razão do artigo 12 da Portaria CAT 162/2008, já apontado pelo particular em suas razões recursais, que determina que, antes de conceder a autorização de uso da nota fiscal eletrônica, a Secretaria da Fazenda analisará a situação cadastral do emitente e do destinatário. Quanto ao terceiro aspecto, que cuida dos pagamentos, consta dos autos a planilha de folha 706 a 771, bem como os comprovantes do Banco do Brasil de folha 712. Eu preciso alterar aqui, é 711, né? Depois eu altero. Analisando tais comprovantes, verifica-se que consta pagador o estabelecimento matriz da extratura, titular de conta bancária em agência localizada no estado de Rio de Janeiro e como destinatário dos pagamentos, B&B Embalagens, nome fantasia de cliente Santander, de agência localizada na cidade de Campinas. Não há em tais comprovantes identificação se tais transferências foram na modalidade TED ou DOC, sendo que para ambas as modalidades é necessário informar o CNPJ do destinatário, informação que não consta nos comprovantes apresentados, razão pela qual entendo insuficientes os comprovantes apresentados, comungando ainda do entendimento da douta representação fiscal no sentido da necessidade de extratos para corroborar os comprovantes apresentados, dadas essas peculiaridades apontadas. Quanto ao quarto aspecto, que trata da veracidade das operações de compra e venda, resta claro da análise do PCN, em especial do termo de declaração de folhas 532, que a Brito e Brito possuía a extratura como praticamente seu único cliente. Veja-se do termo de declarações prestados pela sócia Jéssica.
Então, aí eu transcrevo o trecho do termo de declarações da sócia, na qual ela afirma que seu principal cliente é a Extratura Asfaltos, a qual corresponde a cerca de 90% de suas vendas, que as bombonas são vendidas em sua maioria a varejo na porta do seu estabelecimento. Fecho aspas. Apesar das declarações da sócia, conforme acima, constam nos documentos emitidos que o transporte das mercadorias, na grande maioria das vezes, corria por conta da Brito e Brito. Conforme já apontado pela decisão recorrida, a inexistência dos dados referentes ao transporte nos documentos emitidos é circunstância que depõe contra o reconhecimento da boa-fé do adquirente. Todavia, da análise que fiz do conjunto probatório carreado aos autos, em especial dos e-mails de folha 934 a 944, considerando que foi apurado pelo fisco e declarado pela sócia da Brito e Brito que a Extratura era praticamente o único cliente da Brito e Brito, chama a atenção o e-mail de folhas 935, que visa demonstrar como a relação comercial se estabeleceu. Veja-se. Aí eu transcrevo aqui o trecho de um e-mail apresentado pela recorrente, que diz o seguinte: nós, da empresa Tamborcamp Comércio de Embalagens, informamos através deste, após uma ampla negociação, que a empresa foi adquirida pela empresa Brito e Brito Embalagens, a qual passa a administrar sua cartela de funcionários e clientes, mantendo o mesmo padrão de qualidade de produtos e bom atendimento. Passando então a utilizar sua ampla experiência no setor para investimentos e crescimento de sua planta, onde lê-se Tamborcamp, será utilizado então Brito e Brito Embalagens. Solicitamos a inclusão do CNPJ da Brito no endereço e a exclusão do cadastro da Tamborcamp. Aí mais adiante, em outro e-mail que trata da homologação do cadastro da Brito e Brito como fornecedora da Extratura, conta o seguinte. Então aqui abro aspas para o que diz o e-mail. O Edivaldo confirmou com a Tamborcamp e realmente ela vendeu a empresa. A nova empresa atenderá o fornecimento na mesma condição, sem alteração de sua estrutura e nem de endereço. Além dessas informações, é necessária a visitação para enviar um novo cadastro? Aí fecho aspas. Volto ao voto. Ocorre que a Brito e Brito, nessa época, possuía endereço declarado e constante nos documentos emitidos na cidade de Sumaré, ao passo em que, consultando o CNPJ da Tamborcamp, indicado acima, verifica-se que tal empresa, como o próprio nome sugere, funcionava na cidade de Campinas. Desta forma, entendo que a Extratura teria condições de identificar tal irregularidade, visto que, de acordo com o teor dos e-mails apresentados, haveria uma continuidade das operações com o novo fornecedor, sem alteração de sua estrutura e nem de endereço. Então, quando os documentos emitidos pela Brito e Brito indicavam como sede do estabelecimento o município de Sumaré, efetivamente caberia à Extratura questionar os documentos da forma como emitidos, sem menção alguma ao local de retirada das mercadorias ou detalhes da prestação de serviço de transporte, pois quando do cadastramento da Brito e Brito pela Extratura, ficou documentado pelos citados e-mails que as operações continuariam sendo realizadas no mesmo estabelecimento que antes era da Tamborcamp, em Campinas. Desta forma, restou sem demonstração a veracidade das operações, havendo indícios nos autos de continuidade das operações no estabelecimento da Tamborcamp em Campinas, com a utilização de documentos para faturamento da Brito e Brito de Sumaré. Também entendo que, ao contrário do alegado pela autuada, houve prejuízo para o erário em razão das operações, dado que a falta de credenciamento da Brito e Brito perante a CETESB determina a tributação das operações, tributação essa que deixou de ser realizada e que, a rigor, deveria ser suportada pela autuada, na condição de responsável solidária, não fosse o vício formal já analisado. Então, fica assim mantida a acusação fiscal, não tendo sido demonstrada a boa-fé do adquirente, nos termos da súmula 509 do STJ. Quanto ao pedido para redução ou relevação da multa, nos termos do artigo 527-A do RICMES, entendo que as circunstâncias do caso concreto não autorizam a redução ou relevação da multa aplicada. Conforme revelam os e-mails de folhas 934 a 944 já mencionados, os procedimentos internos da empresa Extratura, até por ser subsidiária da Petrobras distribuidora na época,
previam que fosse realizada visita para homologação dos fornecedores, conforme expresso no e-mail de folhas 941, procedimento que, caso cumprido formalmente, fatalmente iria implicar na negativa da homologação do emitente dos documentos, dado que o estabelecimento da Brito e Brito, conforme apurado pela fiscalização, não existia no endereço indicado como sendo do estabelecimento. Também outras circunstâncias envolvendo a contratação do fornecedor Brito e Brito, como o fato de o mesmo não possuir licença de operação concedida pela CETESB, não possuir, antes de ser contratado pela Extratura, expertise alguma nesse mercado, bem como o fato de ser a Extratura praticamente seu único cliente, com 90% das operações, em contraste com o maior rigor necessário para a contratação de fornecedores por parte das empresas que lidam com recursos públicos, conforme ressaltado pela própria autuada em suas peças, entendo que impedem que se reduza ou releve a multa, pois demonstram algum grau de culpa da Extratura nessa situação aqui analisada. Em que pese os reclamos da autuada sobre a confiscatoriedade da multa aplicada, é certo que a multa foi aplicada conforme previsão legal da Lei 6374 e, conforme apontado acima, entendo não ser o caso de redução ou relevação, por vislumbrar algum grau de culpa, ainda que por omissão, na conduta da autuada ao praticar operações com o fornecedor. Quanto à atualização do valor básico para o cálculo da multa, aplico a súmula 13 do TIT, por força do artigo 52 da Lei 13.457, e ressalvo, por fim, que, por força da súmula 10 revisada, os índices de atualização da base de cálculo devem ser limitados à taxa Selic, bem como eventual cobrança de juros de mora sobre o ICMS, caso seja restabelecida tal exigência em ulterior instância. Então, é esse o voto. Eu estou conhecendo do recurso de ofício e negando provimento, e conhecendo do recurso ordinário e dando parcial provimento, apenas para limitar os cálculos dos consectários legais aos índices da taxa Selic. Então, é esse o voto. Eu coloco o processo em debates. Bom, então, eu ouvi bem aqui o voto, parabenizo, né, doutor presidente. Eu só tenho uma colocação em relação, acho que está perfeito o voto, só em relação à aplicação do 527A, né, como redução de multa, não porque como não veio no auto de infração demonstrando e comprovando a conduta, né, dolosa aí da empresa, muito embora, claro, o voto todo tenha demonstrado isso, né, a própria autuação veio sem essa fundamentação. Então, eu passaria a analisar os outros requisitos do 527A. Só que eu fui analisar também a questão dos precedentes, né, dos antecedentes aí fiscais da empresa, e aí tem 9 autuações fiscais, enfim, sobre a reincidência delas, mesmas condutas, então também acho que realmente não seria o caso da aplicação do 527A, e no restante o voto está perfeito, não tenho nenhuma colocação a acrescentar. Presidente, eu queria só fazer uma colocação também em relação ao 527A, que realmente, de acordo com o que a doutora Sulamita colocou, eu concordo em relação a essa questão, né, da questão aí da intenção do caráter doloso ou não, né, se estaria já capitulado ou não no auto. E o voto, assim, com todo o respeito, o presidente está muito bom, só que a fundamentação ela se voltou para que há assim, um certo grau de culpa, né, do contribuinte, né? E no meu entendimento, presidente, com a devida vênia, seria só aí uma questão, só se comprovasse o afastamento seria o dolo, né? Dolo, fraude ou simulação, né? E o que a doutora Sulamita colocou, no meu entendimento, a questão da reincidência ou não seria só para fins de dosimetria da penalidade e não para a condição de aplicação ou não da benesse aí do 527.
Se possível, presidente, eu até tenho mais um processo na Câmara, já inclusive até com vista em relação à questão também do 527A, se pudesse pedir vista desse processo, presidente, só para avaliar um pouquinho mais aprofundada essa questão do 527. Eu gostaria de pedir vista somente em relação a isso, se for possível. O doutor Rodrigo solicitou vistas? Eu vou solicitar, presidente, pelo sistema. Obrigado. Sim. Eu entendo que na análise do artigo 527A, eu coloquei no meu voto que não seria uma culpa estrito sensu, assim, o dolo, né? Que seria uma culpa meio que por omissão. Agora, como o pedido de redução ou relevação da multa ele é posterior à lavratura do auto de infração, então eu não vejo a necessidade do auto de infração se antecipar a esse tipo de argumento, ou seja, eu creio que essa análise ela deve ser feita pelos órgãos de julgamento. Então, assim, eu ainda tive o cuidado de colocar no voto que um certo grau de culpa, ainda que por omissão, né? Dentro daquele juízo de subjetividade que o artigo 527A permite ao juiz, né? Então, mas eu aguardo aí o retorno do processo e a gente coloca em discussão. Perfeito, presidente. Realmente quanto a esse ponto também eu acredito também que tenha o caráter subjetivo, né, do julgador. Realmente é só para avaliar o conjunto probatório aí e essa questão também aí se realmente impediria ou não, né, a aplicação do 527, levando sempre nos meus votos, né, em consideração que o requisito para não concessão do benefício seria a presença de dolo, fraude ou simulação e também a exigência do imposto, né? E para fins da dosimetria, uma vez reconhecido o direito, para fins de dosimetria seriam os antecedentes e o porte econômico, né? É essa linha que eu tenho seguido, né? Então, é por esse motivo, tá, presidente? Só para fazer aí essa análise um pouco mais cuidadosa da minha parte. Ponto da questão de ser os antecedentes fiscais e o porte do contribuinte elemento de dosimetria, me parece que já se encontra até pacificado na Câmara Superior aí com a composição atual, né? Então, ficaria mais na questão da subjetividade da existência ou não de culpa mesmo. Mas, bom, foi concedidas as vistas aí. O processo... Então, o processo 4.143.768 da Extratura Asfaltos S.A. sai em vista para o Dr. Rodrigo Helfstein, retornando para a conclusão do julgamento. Doutor Flávio, deixa eu só fazer uma observação que não foi encerrado o julgamento do outro processo. Perfeito, eu creio que agora foi encerrado, então, então podemos concluir a sessão de julgamento, né? Eu peço ao Jailson, então, que encerre a gravação. Agradeço mais uma vez aí a presença do Dr. Rodrigo, da doutora Sulamita e da doutora Karina aqui,
permitiram aí a nós realizarmos a sessão de julgamento na data de hoje. Então, vou pedir ao Jailson para encerrar a gravação. Jailson está nos escutando?